Oi, oi, a nós aí mais uma vez, e eu já estou me habituando um pouco mais a fazer alguns vídeos, e hoje nós vamos fazer um vídeo bem legal, mas não esqueça aí de curtir, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Precisa aumentar e a gente vai aumentar o número de pessoas, e a gente vai trazer algumas palavras bem pontuais. Essa, por exemplo, vai ser fantástica. Eu vou falar sobre o sexo e a pandemia, e eu quero falar sobre o sexo e a pandemia em dois videozinhos, porque primeiro nós vamos tratar de um assunto bem legal, que é a revolução sexual e todos os seus viés, as suas agendas, e porque estamos vivendo uma degradação, uma deformação tão grande na sociedade com relação ao sexo. E o segundo videozinho nós vamos falar da importância do seu valor, do que ele representa na sociedade. Fica comigo, presta atenção, que vai ser muito bom. Olha só, veja bem, o sexo com relação à revolução sexual é o período onde está associado ao movimento hippie, Beatles e a liberação das drogas, LSD, maconha e todo este movimento, tanto para com o homem como para a mulher. O famoso período conhecido como sexo, drogas e rock and roll. Também é o período de uma crescente e vertiginosa agenda feminista. Você não sabia disso? Mas presta atenção, sendo que o movimento feminista também foi usado pela CIA na década de 60, entrando na década de 70, especialmente, você sabe o que é CIA? É a Agência de Inteligência Americana, e tinha uma proposta de confrontar ou de tentar desarticular a atenção que as pessoas estavam dando para o movimento racista nos Estados Unidos. Período este onde o seu protagonista foi o pastor batista Martin Luther King, e foi assassinado em 1969, ano que eu nasci. O sexo na atualidade para muitos é uma coisa banal e também é usado de forma descompromissada ou de vazios sentimentais, pois isso também foi passado pela mídia. Eu quero dizer que a mídia não é sua amiga, de forma pontual, desde a década de 70, ou seja, lá se vão 70 anos de informações destrutivas para a sociedade e para as famílias. Porém, vemos e lemos tanto na Torá, como no Alcorão, como na Bíblia, ou seja, nas três grandes religiões do mundo, que o sexo é um elemento sagrado. Nas três religiões, as três religiões professam que o sexo é entre marido e mulher, entre homem e mulher. Todas as três religiões deixam claro que isto tem o seu valor e princípios eternos. E por quê? Qual é o sentido destes valores? Qual é o sentido deste princípio? Porque Deus, ou o Eterno, ou o Criador, na sua sapiência, deixou para o homem e para a mulher uma troca de energias. Um poder para gerar e para criar outro ser que é a imagem e a semelhança dele, que é a coroa da criação. Então vamos lá, já é comprovado que tudo é energia, presta atenção, sua voz é energia, seus pensamentos são energia, seus movimentos são energia, portanto o sexo é uma troca de energia, e essa comprovação é de suma importância, pois a gente vê que com o passar do tempo, na vivência, o esposo fica parecido com a esposa e a esposa com o esposo, ou vice-versa. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 2, e também Jesus vai falar nos evangelhos sobre que o homem deixará a mulher, deixará seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua esposa, para os dois serem uma carne só. Em Marcos, capítulo 10, do versículo 6 a 9, Jesus vai deixar isso muito pontual. E por que isso? Eu quero pontuar essas coisas e analisar isso de forma como uma aliança. Ou seja, o homem e a mulher vai para uma balada, vai para uma noitada, de forma descompromissada. Ele sabe que um ou outro já passou da normalidade, estão bêbados.
mas assim mesmo transam, fazem sexo, ninguém se conhece, ninguém sabe dos problemas um do outro, dos traumas, mas ali eles formam uma aliança, ali eles trocam energia um com o outro, pensando que só o uso da camisinha ou anticoncepcional vai protegê-los e que não terá nenhuma consequência, nenhuma situação por este ato sexual. Porém, não é bem assim não. Houve uma troca de energia, houve uma aliança. Que aliança? Falaremos sobre essa aliança mais pontualmente no segundo vídeo. Mas preste atenção. Existe um aumento gradativo hoje em pessoas depressivas, jovens depressivos e muitos suicídios entre os jovens. E ninguém tira da minha cabeça ou da minha tese que isso é devido ao sexo desajustado, degenerado, ou seja, da troca de energia, das alianças feitas entre esses jovens, ou seja, recebe a depressão, recebe a angústia, a dor e vão passando um para com outros. Isso para mim está diretamente ligado a esta promiscuidade, a esta revolução sexual. Em Provérbios capítulo 5, versículo 3 e 4 vai dizer: pois os lábios da mulher imoral destilam mel, sua voz é mais suave que o azeite, mas no final é amarga como fel, afiada como uma espada de dois gumes. Ou seja, começa muito gostoso, muito bom, mas pode trazer muita dor, se machucar muito. A mídia é a potencializadora deste mal. A mídia não é sua amiga. Ela é a potencializadora da promiscuidade. Todos sabem disso. Usando atores e atrizes para formar um exército de mães solteiras e pais desajustados, ou jovens futuros, homens que não vão conseguir se ajustar. A proposta da sensualidade e, por consequência, da promiscuidade é explicitada nas músicas, nos shows, nos teatros, nos filmes, nas novelas e nas escolas. A mídia e toda a sua comunicação social nos informa que o sexo não é uma coisa tão importante assim. E quando vai falar da sua importância, fala de forma desajustada. Ou seja, quantas mulheres foram levadas para a cama e quantos homens foram pegos na noite. E hoje se forma um batalhão de pessoas desajustadas. A revolução sexual foi o início de uma agenda global, presta atenção nisso, para a degradação gradativa da humanidade. Através do sexo, esta agenda está gerando uma liberdade, entre aspas, sexual. Foi potencializado pela união de outras agendas como a agenda LGBT, a agenda feminista, a agenda da liberação das drogas e suas ramificações, pedofilias, incesto e todo tipo de feitiço e promiscuidade, gerando assim um grupo de pessoas espalhado em toda a sociedade de forma desajustada. Logicamente isso foi formado de forma glamourosa, mas tem uma finalidade, a destruição da família, da igreja e da sua vida, e da vida das pessoas. A proposta da liberdade sexual foi o ponto principal dentro da revolução da década de 60 até a década de 80, principalmente na divulgação e na liberação do sexo entre homem e mulher e também entre mesmo sexo, homem com homem, mulher com mulher. Tendo como finalidade, ponto específico, uma nova libertação dos padrões patriarcais e de princípios eternos. Presta atenção, surgiu a pílula anticoncepcional e, não vamos negar, tem o seu valor e a sua importância em situações específicas, sim, tem, até para o controle hormonal. Porém, a pílula anticoncepcional não parou só nela. Daí sai uma nova agenda, a agenda do movimento abortivo, ou seja, é sempre gradativo. A linguagem você é livre para transar quando e com quem você quiser. E qual o problema? Se ficar grávida, vai agora, não precisa mais da pílula anticoncepcional, vai na clínica e faz o aborto. Você não vai ter problema nenhum. Isto não vai te traumatizar em nada, você não vai ter nenhum problema psicológico, nem físico e muito menos espiritual.
Ei, fica ligado, presta atenção. Há relatos de companhia como Pepsi Cola, entre outras empresas, que usam fetos abortados na produção de seus produtos. Ó, isso está recheado na internet, existe muito material, vídeos de empresas que usam células de fetos para rejuvenescimento, entre tantas outras. A Rússia foi o primeiro país do mundo a autorizar a interrupção de gravidez por opção da mulher. Isso em 1920. Já se vão 100 anos que o governo russo hoje paga até por 7 abortos por mulher. Portanto, há muita coisa por trás do mundo abortivo, por trás dessas agendas. Todos os movimentos e agendas andam lado a lado. Movimentos feministas e seus viés, movimentos ocultistas e suas depravações e degradações, movimentos LGBT e os seus viés, escravos e escravas sexuais, pedofilias, incesto e etc. Todos esses movimentos têm o seu início e foram potencializados na Revolução Sexual. E qual o ensino? Quem foi aquele que poderia se destacar nesses ensinos? Existe uma influência. A influência desse camarada que vai aparecer aí em cima, Aleister Crowley. Esse camarada é terrível. Edward Alexander Crowley nasceu no dia 12 de outubro de 1875 e morreu no dia 1º de dezembro de 1947. Foi membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada e influente ocultista britânico, responsável pela fundação de uma doutrina filosófica e religiosa que batizou de Telema. Atualmente é mais conhecido como autor de obras sobre magia e misticismo, dentre eles o livro da lei, que se tornou escritura sagrada principalmente dos telemitas, e de outros tratados sobre diversos assuntos esotéricos como a cabala e o tarô. Crowley também era poeta, mago, escritor, endonista, depois procura saber o que é endonismo, e crítico social. Entre muitas de suas fações, buscava ir contra os valores morais e religiosos do seu tempo, defendendo a liberdade individual e espiritual baseada no principal lema telêmico. Olha o principal lema: faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Por isso ganhou a imensa notoriedade em vida e foi taxado pela imprensa britânica como o homem mais ímpio do mundo, além de atividades esotéricas por influenciar e ser referência para um numeroso número de escritores, músicos e cineastas, incluindo Jimmy Page, Alan Moore, Bruce Dickinson, Raul Seixas, o famoso Raul Seixas, Marilyn Manson, Kennedy Angel, David Bowie, Fernando Pessoa e Ozzy Osbourne. Portanto, Aleister Crowley é considerado por muitos o maior satanista do século XX e influenciador de todos os movimentos liberalistas da década de 60 para cá. Também existe muita coisa na literatura que foi escrito com relação a sexo e controle de massas. Tem um livro chamado Em Libido Domini, olha ele aí, Michael Jones. Ele faz uma leitura da versão comum sobre a revolução sexual, demonstrando como essa subversão funcionou como um mecanismo de controle social. Ao longo de 200 anos, essas novas formas de controle social tornam-se mais e mais refinadas, resultando em um mundo em que as pessoas são controladas não por forças militares, mas pelo manejo sutil e habilidoso de suas paixões. O livro expõe o modo como a retórica da liberdade sexual foi usada para fabricar um sistema de controle político e social, um sistema cujas tecnologias de comunicação, reprodução e controle corporal, no que se inclui psicoterapia, o behaviorismo e a propaganda juntamente com a pornografia, se desenvolveram a um ponto de permitir que os herdeiros do iluminismo, em nome da liberdade, transformassem os vícios dos homens em seus piores algozes. Libido Domini. É essa dolorosa história de como tudo isso aconteceu, ou seja, as agendas para a liberalidade através das ideologias ligadas à sexualidade, como a revolução sexual, feminismo,
LGBT, entre outros, têm a finalidade de controle da população ou até de eliminação das pessoas através de cultos satânicos, pois o ato sexual faz parte de vários ritos satânicos. Vários filmes com estas propostas são expostos de forma cotidiana nas nossas telinhas, com a influência ou designando pedofilia, incestos e ritos satânicos. Tem um filme chamado De Olhos Bem Fechados, é um exemplo trágico desses fatos. Stanley Kubrick, esse camarada aí, autor de filmes conhecidos por mim e por você como 2001, Uma Odisseia no Espaço, Lolita, Dr. Zhivago, O Iluminado, Nascido para Matar, Laranja Mecânica. Esse camarada basicamente ele fez seu último longa-metragem, De Olhos Bem Fechados, de 1999. O protagonista era o famoso casal que estava causando comoção nos Estados Unidos, Tom Cruise e Nicole Kidman, que interpretam um casal em crise, vivendo um mundo tenso e dividido entre as fantasias privadas e a realidade da rotina conjugal, entre o mundo brega das decorações natalinas e de pessoas carentes tagarelando incessantemente, e um mundo do silêncio e da imoralidade de uma poderosa e secreta elite. O filme foi cuidadosamente preparado, cada plano com vários símbolos, alusões ao paradoxo de Wonderland, ou seja, o país das maravilhas, com a magia ocultista de quem? Aleister Crowley. Sendo que a cena clímax deste filme é a reunião secreta da elite de forma sensual e mística. Olha aí, Kubrick, olha que coisa interessante agora que vai acontecer. Esse camarada, dizem que ele faleceu dormindo devido a um ataque cardíaco no dia 7 de março de 1997. 7 dias depois do lançamento do seu filme. Existe muita especulação, porque esse camarada também, quando ele desenvolveu 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele foi convidado pela NASA a fazer um filme do homem chegando à Lua. Será que tem alguma coisa a ver? Esse camarada, ele era vigiado e ele andava lado a lado com a agência de inteligência americana, a CIA. Olha que coisa interessante, tudo é muito ligado. Para você ver, existem os documentos da CIA. Essa outra foto aí é Gloria Steinem. Ela era uma agente da CIA para impulsionar a questão da agenda feminina, da liberação da mulher. Pois a mulher, até a década de 50, ela era muito feliz com o seu marido, mas depois da década de 50 ela precisou ser empoderada e precisava ser potencializada. E essa mulher aí foi usada como agente secreta para influenciar o feminismo e a propaganda feminista. Lógico que também foi uma influência também para a propaganda machista, principalmente daquilo que um homem tem que dormir com várias mulheres para ser homem, aquilo, e ser um garanhão, e na cultura latina isso é muito mais potencializado e hoje enfurnado. Toda esta perversão sexual está sendo normatizada e normalizada por dois motivos: a secularização e a privatização, e por consequência a quebra do espírito humano, pois o compartilhamento de energias com outras pessoas não deveria acontecer desta forma desajustada. Também tem o fator financeiro, que hoje potencializou, o seu sistema financeiro tem forçado milhares de mulheres a se prostituírem para alimentar seus filhos, e assim é um ciclo vicioso. Mais filhos, mais alimentação, se prostituindo e trocas de energia. O sexo está sendo cada vez mais banalizado e a poligamia também tem aumentado de forma tem sido potencializado e aumentado de forma crescente. Nesta degradação sexual, tem várias doenças sexuais se manifestando em boa parte de todas as mulheres. E muitos até sendo investidos pela própria ciência.
isso tudo para o controle da população. Quero concluir, querido, esse videozinho indicando um livro muito interessante. Este livro que vai aparecer aí, sobre a propaganda política e a manipulação. Como a mídia é usada para espalhar ideologias e de como convencer a mente humana destas ideologias. Fala como a ideologia do feminismo foi introduzida na sociedade, a psicologia de influência, como a neurolinguística é utilizada para manipular as massas. Fica aí essa indicação. E encerrando esse primeiro momento, esse primeiro estudo sobre o sexo e a pandemia, eu quero pedir para que você potencialize ou compartilhe este videozinho, porque tem muita coisa boa aí para acontecer. Na segunda parte falaremos de uma forma, de um contexto mais bíblico, mais pontual com relação ao sexo, os seus princípios, os seus valores. E você que sentiu-se informado, curta aí, deixe seu like, se inscreva no canal. E eu estou querendo chegar a uma meta tem um objetivo de chegar até 1000 inscritos até o final de julho. E me ajuda aí, indica para 10 pessoas, porque eu sei que isso vai ser fantástico. Fica com Deus, até o próximo vídeo e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre sua vida e sua família, no nome de Jesus.